A santa paz de Deus, querida Irmandade. Meu nome é Geice, eu moro na cidade de Uberlândia. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Eu já gravei outros testemunhos anteriormente e hoje Deus pulsou fortemente de contar mais algumas obras na qual esse Deus tão maravilhoso operou e opera todos os dias na minha vida, né, e nas nossas vidas. Então, querida Irmandade, Deus colocou essa alegria muito grande de estar contando para os irmãos algumas outras obras na qual Ele tem feito na minha vida. E no último testemunho que eu postei aqui, que o irmão postou, eu havia falado que o Senhor tinha me dado uma revelação antes dessa pandemia. E na revelação, o Senhor mostrava com detalhes as coisas que ia acontecer. E eu fiquei por um bom tempo sem entender o que foi aquilo. Mas hoje, depois que tudo aconteceu, eu entendi, né, cada coisa. E a revelação foi o seguinte: antes de começar a pandemia, no finalzinho do ano, um ano antes, né, de começar a pandemia, eu estava passeando na casa dos meus pais, no norte de Minas, com meu filhinho. E quando eu cheguei lá, fiquei uma temporada lá. Quando foi para mim vir embora, no dia que eu vim embora, o Senhor me deu um sonho, né? Na verdade, era à tarde, depois do almoço, e eu tive um sono muito grande. Então eu deitei e fui dormir depois do almoço. E era um sono muito profundo, sabe? Um sono diferente dos sonos comuns que a gente tem. E nesse sono profundo, o Senhor me fazia ver. Eu estava na casa dos meus pais mesmo, no sono. No sonho eu estava na casa dos meus pais. E eu olhei para cima, assim, no céu, começou a vir muitos redemoinhos. Parecia furacão, sabe? Então, eram vários redemoinhos, altos, muito grandes, e eles vinham de toda parte, de todo lado, e vinha destruindo tudo. E quando esses redemoinhos começou a vir, eu peguei e falei com meu pai assim: pai, o que nós vamos fazer? Vai passar aqui na nossa casa, vai destruir tudo, vai levar tudo, pai. Então, quando eu falei isso, não deu tempo. O redemoinho passou na minha casa e quando aquele vento, aquele furacão passava, ele estourava os vidros das portas, os vidros da janela, estourava tudo. E aqueles cacos de vidro vinham tudo em cima de mim, em cima do meu pai. E tava também a minha irmã, a minha mãe e o meu irmão. Então, Irmandade, quando estourou esses vidros, esses cacos veio para cima de mim, era uma coisa interessante, porque no sonho eu não me cortava, não acontecia nada comigo. E uma coisa muito interessante foi que quando esse furacão começou a rodar e levar tudo que tinha na minha casa, apareceu um moço no sonho. Ele não tinha as duas pernas, ele só tinha o tronco e os dois braços. E ele chegou com autoridade e falou assim pro meu pai: você vai para lá, como se estivesse mandando meu pai entrar pro quarto, meu irmão entrar pro outro quarto e a minha mãe ir para a sala, e ele ia direcionando cada um para onde cada um tinha que ir. E ele falava assim, ele pegou na minha mão e falou comigo assim: você vem comigo porque você tem estrutura espiritual. E ele falando, né? Você vai para lá, você vai para lá, você vai para lá. Pegou na minha mão, você vem comigo porque você tem estrutura espiritual. E no sonho eu falava: Senhor, tem misericórdia. Como assim? E eu olhava para mim, eu não via essa condição toda que ele falava que eu tinha.
Então, Irmandade, ele pegou na minha mão direita, a gente foi caminhando. E eu fui ficando com medo, porque eu não sabia para onde que ele estava me levando. Então a gente começou a caminhar para fora da minha casa e aquela destruição toda. E eu fui caminhando, caminhando. Quando eu saí, tinha um rapaz endemoniado na frente, lá mais para frente. E nisso que a gente ia saindo de casa, eu falei, Senhor, e agora o que eu vou fazer? Eu não sei expulsar demônios, eu não sei como que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Então o Senhor pulsou no meu coração no sonho e falava assim para mim, minha serva, você vai cantar o hino Vou Marchando para a Glória e começa a cantar. Aí eu comecei, né? Até no sonho eu não tava nem sabendo muito cantar direito, porque eu tava com tanto medo, mas eu fui mesmo assim. Então eu comecei a cantar: Vou marchando para a glória, o meu país celestial. E quando eu comecei a cantar isso, logo o Senhor em seguida falou assim: agora você vai cantar: Soldado valoroso, nós somos de Cristo Rei. Eu começava a cantar e ia marchando, Irmandade, ia marchando. Quando eu passei do lado desse jovem que estava possuído, Deus libertou ele e ele foi e se juntou com os outros jovens que estavam cantando e louvando o Senhor. Então eu continuei a caminhada, dessa vez sozinha. Eu não vi mais aquele moço, para onde que ele foi. Eu só continuei seguindo, seguindo, seguindo. Quando chegou um determinado ponto, eu já estava bem longe. Então, quando eu olhei para trás, eu via a cidade vazia, bem deserta, e tinha muito rastro de destruição mesmo, como se um furacão, um redemoinho muito grande tivesse passado e destruído. Sabe quando acaba uma tempestade bem forte e tava tudo molhado, o chão, tudo marca de destruição, e a gente só escutava, no sonho eu só escutava falar notícias de morte, muitas mortes, muita morte, muitas mortes mesmo. E o meu irmão caçula, ele estava comigo, ele tinha atravessado comigo no final. E aí, quando eu olhei para o céu, até hoje eu não consigo explicar isso, porque eu não sei o que pode ser, mas eu olhava para o céu e eu via como se fosse dois sol, um do lado do outro. Era uma coisa linda, impressionante, assim, sabe? Eu olhava e via dois sol. Eu não sei se é um sol e uma lua ou se é dois sol, mas era duas luzes que brilhavam muito forte. Então, eu acordei do sonho bem assim, extasiada, tava arrepiada, assim, porque contar é uma coisa, mas viver aquele sonho é outra coisa, né? Bem diferente. Então, eu acordei. Reuni meu pai, minha mãe e meu irmão. Eu falei assim: olha, eu não sei o que vai acontecer, mas muitos redemoinhos muito forte vai passar por aqui. Nós precisamos preparar, porque o Senhor vai passar. E aí, quando passou um tempo, no mesmo dia, como eu falei para a Irmandade, eu vim embora para Uberlândia. E quando eu cheguei, eu congreguei. Mas aquele sonho não saiu da minha cabeça. E nisso que eu congreguei, eu fui para a casa do Senhor. Na hora que eu entrei na minha comum, que eu sentei no banco, o Senhor me visitou e falou assim: minha serva, para você saber que foi eu, agora, primeiro hino, eu vou mandar tocar Soldado Valoroso. Aí eu falei: eu creio, Senhor. Falei dentro de mim: eu creio, Senhor. E aí um irmão pediu um hino, na hora que a organista começou a tocar, aí a Irmandade começou: o Rei dos Reis nos fez, soldado celestial. O Senhor me visitava tanto dentro daquela igreja, porque eu tive certeza que era Deus na minha vida. Então,
Passado isso, as coisas começou a cumprir. Veio a pandemia, veio essa coisa toda, e eu comecei a encaixar as peças do sonho com o que estava acontecendo. Aquela pessoa que veio como anjo, né, e falou para mim assim, falou para o meu pai, você vai para ali, minha mãe vai para ali, meu irmão vai para ali. Ele estava querendo, depois eu entendi que era o isolamento. Cada um ficava num cômodo, cada um ficava separado um do outro, porque não juntou. Ele pediu que cada um ficasse num determinado lugar, afastado, separado. E foi o que aconteceu, o grande afastamento que teve. Depois, ele falou comigo, para mim caminhar, e eu comecei a cantar o hino Soldado Valoroso e Vou Marchando para a Glória. E o Senhor falou para mim que o porquê dos dois hinos. Vou marchando, porque quem marcha é um soldado valoroso. Então, nós que servimos a Deus, temos que estar prontos em marchar, né? Ao comando do capitão Jesus Cristo, nós temos que estar prontos a marchar, porque somos soldados valorosos do Senhor. E é o Senhor que atravessou e está atravessando essa pandemia. E mais um mistério do sonho foi que quando eu passava perto daquele endemoniado, daquele jovem, significa as pessoas que o Senhor chamou na graça, as pessoas que estavam paradas, que Deus fez retornar, né, para a casa do Senhor. Então, assim, essa pandemia, ela veio também com o propósito de fazer muitas almas voltar para a casa do Senhor, muitas almas procurar o Senhor, né? Foi como o soar de uma trombeta que pede para despertar. Então, eu louvo e engrandeço grandemente o nome do Senhor por essa obra tão maravilhosa a qual o Senhor tem feito comigo. O Senhor tem me guardado, né? Desse vírus, tem guardado a minha família. O meu irmão mais velho, o meu irmão do meio pegou, a minha mãe pegou, o meu pai pegou. Os únicos que até então eu não sei se peguei, mas o Senhor tem guardado, porque eu não senti nada. Eu e meu irmão que aparecia atravessar, que o Senhor atravessava no sonho, né? Eu não sei o dia de amanhã, mas até aqui o Senhor nos sustentou e o nome do Senhor está sendo glorificado. Outra obra maravilhosa que o Senhor pede de contar também foi um sonho que o Senhor me deu, na qual tinha uma menina da família, uma parente da família, que ela começou assim, me perseguir e estava fazendo algumas coisas que entristecia demais meu coração, me ofendia e entristecia muito meu coração. Então, um dia, meu coração muito magoado, eu fui dormir com uma tristeza muito grande. E eu falava com o Altíssimo, conversava com Deus. E eu quis, nesse dia, conversar exclusivamente com o Senhor Jesus. Porque Ele é o conselheiro da paz, Ele é a pessoa, Ele é o ser, né? Na qual deu a sua vida para nos salvar, então Ele é digno, né? Quando a gente quer um conselho, pedir para Ele, pedir para Deus. E nesse dia eu quis falar com o Senhor Jesus. Então eu entrei numa íntima comunhão e falei, Senhor Jesus, o meu coração está dilacerado. Meu coração está muito triste, está muito magoado com essa pessoa. Mas eu não queria ter um coração assim. Eu queria que o Senhor limpasse o meu coração, porque se eu tiver um coração rancoroso, cheio de mágoa, eu não vou entrar no céu. Então, que conselho o Senhor tem para me dar? Eu queria que o Senhor me desse um conselho em sonho. Então, eu pedi que o Senhor me desse um conselho em sonho. O que eu fazia nesse caso? Então, eu dormi. E às 3 horas da manhã, o Senhor Jesus me deu um sonho
como se fosse uma parábola, né? O Senhor Jesus falava muito em parábola. E eu dormi e eu apareci na revelação num banheiro público. Esse banheiro era como se fosse banheiro de rodoviária, né? Todo mundo entra, toma um banho às vezes e tal. E mandado eu cheguei nesse banheiro para tomar um banho e tinha um sabonete lá. Esse sabonete era um sabonete que qualquer pessoa que chegasse e tivesse esquecido de levar ou não tivesse comprado, não tivesse condição, alguma coisa assim, chegava e usava. Era o sabonete que aquele estabelecimento oferecia para as pessoas usar. Então eu entrei lá, peguei aquele sabonete e comecei a tomar banho, né? Comecei a me limpar. E quando eu tava assim, apareceu uma outra moça. Era um banheiro feminino, né? Apareceu uma outra moça e ela entrou no banheiro. Só que essa moça, ela era toda defeituosa. Ela tinha vários ferros, já tinha passado por muitas cirurgias e ela era bem enferma. Então ela começou a contar para mim um pouco da vida dela, das enfermidades, das dores, das tristezas dela. E nisso, ela ia tomar banho, eu já tinha terminado. Então eu peguei um sabonete e falei assim, olha, tem esse sabonete aqui que eu tô usando e que foi fornecido aqui para as pessoas. Toma banho com ele. Peguei e fui entregar para ela. Quando eu falei assim, a moça foi bem arrogante, muito desumilde. Chegou e falou para mim, eu não preciso do seu sabonete, porque eu tenho o meu, que eu trouxe da minha casa, né? Muito mais cheiroso, vai me limpar do mesmo jeito, e isso aí todo mundo usa. Eu não preciso desse sabonete, todo mundo usa. Então ela não teve um pingo de humildade. Então eu saí, né? Eu saí, vesti a roupa, saí. E mandade, eu saí daquele banheiro tão perfumada e tão limpinha que quando eu passava pelas ruas da cidade, por onde eu passava, eu deixava um bom cheiro. E era uma coisa tão incrível que todo mundo comentava do perfume que estava em mim quando eu passava. E eu abraçava as pessoas, eu passava, as pessoas faziam questão, deixa eu te dar um abraço, deixa eu te dar um abraço, e todo mundo queria me abraçar, todo mundo perguntava que perfume era aquele. E eu falava, é um sabonete que eu usei, que eu tomei banho. Então, chegou uma amiga minha, ela não é crente, ela mora no norte de Minas, ela não é crente, ela não conhece a graça, não, nunca foi assim. E ela foi lá e me deu um abraço. Mas foi um abraço diferente, um abraço cheio da virtude, cheio do poder, da presença de Deus. E na hora que ela me abraçava, ela falava, Geice, mas você tá tão cheirosa, que abraço é esse, que perfume é esse, que sensação maravilhosa é essa que eu tô sentindo? E ela me abraçava, e era uma coisa, parecia que nós estava flutuando, sabe? E ela me abraçou e eu acordei do sonho. Só que eu não contei esse sonho para ela. Quando eu acordei, ela falava comigo assim, Geice, aí eu acordei, né? Quando eu acordei, eu perguntei pro Senhor Jesus, falei, Senhor, eu tinha pedido pro Senhor que me desse um conselho. Quando eu dormisse em sonho, o Senhor me mostrasse, me desse um conselho. E o Senhor me deu esse sonho. Só que me dá a interpretação dele, porque eu não consegui entender. Foi como se o Senhor estivesse falando em parábola comigo, eu não entendi. Fala para mim, Senhor. E eu entrei na comunhão e o Senhor Jesus me respondeu dessa maneira. Minha serva, esse sabonete que você viu me representa. Eu sou o sabonete. É como se ele quisesse dizer que ele é o sabão na mão da lavandeira. O Senhor Jesus é aquele que limpa, purifica e dá um bom cheiro. Porque o pecado, ele tem mau cheiro, né? Então, o Senhor é como se fosse um sabão, né? O Senhor vem, limpa todos os nossos pecados, limpa todos os nossos erros, deixa nós limpinhos e com um bom cheiro. E por onde a gente passa,
onde a gente deixar, se a gente estiver com o Senhor Jesus, onde a gente passa, a gente deixa o bom cheiro de Cristo, deixa saudade, deixa algo bom para alguém. E todo mundo quer abraçar, todo mundo quer estar perto, né? Porque o Senhor Jesus é agradável. A boca que sai sabedoria que vem de Deus é diferente, tem um brilho, tem um perfume a mais. Então o Senhor falou comigo e eu falei, pá, e eu falei, Senhor, e a moça lá que eu encontrei, que estava toda defeituosa, o Senhor Jesus falou assim: minha serva, fique em paz, porque é assim, tem pessoas que elas não têm humildade para deixar que eu purifique, que eu limpe elas. Porque tem o livre-arbítrio. Nem todo mundo deixa o Senhor limpar. E foi o caso dessa moça que estava me ofendendo e tal. Ela não teve humildade para deixar Deus trabalhar na vida dela, para deixar que o Senhor Jesus deixasse ela com um bom cheiro. Então o Senhor quis dizer para mim que ele estava feliz comigo, porque eu estava, de certa forma, no caminho certo, né? Não ofendi, eu me calei, eu orei pela pessoa. E então o Senhor fez essa obra maravilhosa e não parou por aí. Porque passado uns dias, essa mesma amiga minha, que eu contei, que eu abracei com ela no sonho, eu tenho até uns áudios aqui dela falando, se o irmão quiser, depois eu forneço o áudio para passar para a Irmandade. Essa amiga minha, ela mandou uma mensagem para mim, eu até fiquei bem surpresa. Ela falou assim, Geice, e ela não é crente, ela não é crente, ela não frequenta igreja nem nada assim. Inclusive, às vezes ela é até um pouco contra, né? Mas ela chegou e mandou uma mensagem e falou comigo assim, Geice, eu tive um sonho com você, mas não foi um sonho qualquer, foi uma coisa diferente, porque eu não sabia se eu estava acordada, se eu estava dormindo, se eu tinha te visto, se eu pensei em você, o que aconteceu? Eu sei falar que no sonho eu te dava um abraço, mas era um abraço tão apertado e uma coisa tão diferente. E do nada ela começou a chorar. E ela falava para mim que ela nunca tinha sentido essa sensação. Ela falou comigo que você não tem noção da sensação que eu tô sentindo aqui. E aí eu aproveitei e falei, já que o senhor te mostrou, então eu vou contar o que aconteceu. Eu falei, contei o sonho, aí que ela começou a chorar mesmo, porque ela falou que ela nunca tinha passado por uma experiência dessa. E ela chorava e ela falava assim, mas que abraço foi esse? Eu precisava te contar, porque foi uma coisa muito diferente, nunca vivenciada por mim antes. Então eu tive mais uma confirmação. O Senhor Jesus apareceu no sonho para mim e me mostrou eu abraçando ela e foi lá na mente dela e deu o mesmo sonho para ela. Então foi uma confirmação muito gloriosa e aquilo me consolou de uma forma que o problema que eu achava que era um problemão ficou uma coisinha minúscula, só por causa do conselho do grande conselheiro da paz, Cristo Jesus. E foi mais essa obra gloriosa que o Senhor fez. Recente também, agora recente, a Irmandade que ouviu o testemunho sabe que o Senhor abriu uma porta na minha vida, é uma porta para fazer bolos, né? De aniversário, bolos decorados. E o Senhor, quando ele abriu essa porta, ele falou para mim, minha serva, não faz bolo de idolatria, não faz certos tipos de bolo. O bolo que eu fazer alegria no seu coração de você fazer, você faz. Do contrário, você não faça. Foi assim, foi feito porque tudo na minha vida é consagrado ao Senhor. Não por mérito nem merecimento, mas por grande misericórdia da parte do Senhor. Eu agradeço a Deus que chegou para mim. Eu tenho um casal de clientes que eles são muito amigos meus. Muito, muito amigos meus mesmo. E eu tenho um carinho muito grande por eles. Sou cliente deles, eles são meu cliente também. E aconteceu, Irmandade,
que num belo dia, à noite, o Senhor me despertou para orar 3 horas da manhã. O Senhor falava, minha serva, levanta e vai orar. Só que nesse dia eu estava com muito sono, estava meio sonolenta. Eu falei, não, Senhor, deixa para mim orar mais tarde um pouco. Tô com sono e tal. Então Deus falou assim, beleza, não vai levantar para orar, então eu vou te mostrar por que eu tô mandando você levantar para orar. Naquilo que o Senhor falou aquilo, eu abri o olho, porque eu assustei, né? Abri o olho. Quando eu abri o olho, que eu olhei para o canto da minha cama, mas Deus me deu uma visão, porque foi uma coisa, eu fechava o olho, eu via a mesma coisa, eu abria o olho, eu via a mesma coisa. Então eu olhei para o canto da minha cama e abaixado tinha um espírito de uma caveira com uns fiapos de cabelo na cabeça, um olho muito grande, fazendo aquela boquinha de rir maligna e olhava para mim como se tivesse com algum querendo com alguma traiçoeira, sabe? Alguma coisa, querendo armar alguma coisa para mim. E na hora que eu via aquilo, ele olhava para mim, eu olhava para ele e eu falava, Senhor, tem misericórdia, Senhor. E o Senhor falou, tá vendo por que eu falei para você orar? Coloca o véu na cabeça. Então o Senhor falou para mim, minha serva, na sua vida, salvo engano, 91 de Salmos, porque eu sou um pouco esquecida com onde está escrito. Mas eu sei que o Senhor pregou para mim assim, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E eu comecei a orar, eu orava ao Senhor, e pedia para o Senhor me guardar, pedia para o Senhor ter misericórdia de me livrar daquilo, mandar aquilo embora, pelo amor de Deus. O Senhor colocou paz no meu coração, calma, e eu voltei, né, daquela visão, eu voltei, deitei e dormi e fiquei tranquila. Então, no outro dia, eu recebi uma encomenda, na qual essa encomenda foi desse casal de amigo meu. E esse moço pediu para mim fazer o bolo para ele. Quando ele pediu, eu falei, não, beleza, eu faço o bolo, mas qual que é o tema? Como é que você quer? Ele falou assim, eu vou te mandar as fotos das coisas que eu quero que você coloque no bolo. Então, quando ele me mandou as fotos, era exatamente a foto daquele demônio que eu tinha visto na beira da minha cama. Ele mandava foto de muitas caveiras, porque eu não sabia, mas ele gosta muito de crânio, de caveira, dessas coisas, desses desenhos malignos. E na casa dele, depois a esposa me contou que a sala é cheia de crânio, de caveira, como decoração da casa. E ele começou a mandar aquilo para mim e tudo, e mandou. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. É amigo, como é que a gente fala não e tudo? Mas eu falei, eu não vou negar o nome do meu Deus, eu não vou negar por nada. Eu não vou fazer. Então eu cheguei para ele, falei com ele, falei assim, fulano, é o seguinte, se eu tivesse no seu lugar e eu gostasse de caveira também, gostasse das mesmas coisas que você gosta, cada um tem um gosto, né? Será que se Deus, se o meu filho falecesse, ou meu marido, que é uma pessoa que eu amo, meu filho é uma pessoa que eu falecesse, será que eu ia ter a mesma alegria de colocar na decoração da minha casa o crânio do meu filho ou o crânio do meu esposo? Porque todos esses crânios representam a cabeça de alguém que faleceu. Porque enquanto é nos outros, é engraçado, é só um hobby, é legal. Mas quando é na família da gente, a coisa muda, né? Então, assim, respeito você, respeito, assim como eu sei que você me respeita também, mas esse tema eu não vou fazer, até porque eu sonhei com uma caveira dessa na beira da minha cama e agora eu entendi o porquê. Então ele falou assim, virou para mim e falou, não, tudo bem,
Nem todo mundo tá preparado, né? Nem todo mundo. Eu esqueço que as pessoas não gostam igual eu e tal. De respeito seu lado, tudo mais. Falou assim: tudo bem, então você faz o bolo do jeito que você quiser. Eu falei: ah, ok, se for do jeito. O aniversário é dele, né? Mas ele falou assim: não, então eu te dou a liberdade de você fazer o bolo do jeito que você quiser. Eu falei: tudo bem. Mas eu fiquei assim, né? Meio com o pé atrás. Falei: o que vai acontecer? Então, Irmandade, eu fui lá. Peguei aquele bolo e fiz do jeitinho que eu queria, coloquei uns morangos em cima, deixei ele branquinho. Só que quando eu tava começando a fazer o bolo, que eu comecei a fazer o bolo, o senhor falou para mim assim: minha serva. Eu falei: fala, Senhor, que a tua serva ouve. O senhor falou assim: você vai escrever pequenininho na parte de dentro do bolo, depois vai esconder, passando a espátula, você vai escrever assim: espírito da morte, sai dele e dessa casa em nome do Senhor Jesus. Eu falei: pai, eu nunca fiz uma coisa dessa. Por que o senhor está mandando eu fazer isso? Porque ele já falou que não queria, que podia ser do jeito que eu fizesse. Então o senhor me repreendeu e falou para mim: não põe a mão na minha obra. Faz o que eu estou mandando, porque eu sei o porquê que eu estou pedindo para você fazer isso. Então, mais que depressa, eu fui e escrevi pequenininho, fechei por cima com chantilly e coloquei os morangos em cima, né? E aí, quando eu fiz isso, eu peguei e ficou bem lindo o bolo, né? Ficou maravilhoso. Peguei, levei, entreguei. Eles gostaram muito, né, do sabor. Todo mundo gostou, todo mundo achou maravilha. Só que eu fiquei sem entender por que o senhor tinha mandado eu escrever aquilo. E aí, como eles são amigos, né, conhecidos, eu fui ver o status do outro dia da festa. E quando eu olhei, ele tinha retirado todos os morangos que estavam em cima do bolo, na decoração. Pediu para outra pessoa fazer os desenhos das caveiras e das coisas que ele gostava lá. E colocou um monte de caveira em cima do meu bolo. Um monte de desenho de caveira em cima do meu bolo. Aí o senhor falou para mim: tá vendo o porquê que eu falei para você escrever? Nada daquilo que foi posto em cima do seu bolo vai pegar nem em você, nem na sua família, nem em nada, porque essa porta foi eu que abri. Então eu dei glórias ao nome do Senhor. E no mais as obras que tiver que fazer, eu tenho certeza que no tempo certo o Senhor vai completar. Outra obra que o Senhor dá de contar também foi, ainda falando sobre essa coisa de caveira, né? Quando eu tinha uns 12 anos de idade, mais ou menos, o Senhor permitiu, o Senhor me deu eu estudava num projeto que chamava PET, né? E tinha uma professora por nome Nilma. Essa professora minha, ela era bem rígida, né? E ela, num dia desses, ela me ofendeu. E eu parei de conversar com ela, porque eu fiquei muito ofendida. 12 anos, né? Não conversei com ela mais. Então, o Senhor me deu um sonho que um carro passava e atropelava ela e matava ela. Então o Senhor, quando eu acordei, falou comigo assim: quando você chegar no projeto hoje, você vai pedir perdão para a sua professora e vai contar para ela o sonho que eu te dei. Falei: Senhor, tem misericórdia, mas vai acontecer mesmo? Então, eu cheguei na sala de aula e falei com a professora assim: professora, eu tenho um sonho, eu tive um sonho com você. E aí a meninada conversando, ela falou assim: gente, silêncio, que Geis vai contar um sonho que ela teve aqui para todo mundo. Então eu levantei e falei,
primeiro eu pedi perdão, eu falei assim, ó, eu queria te pedir perdão, tava sem conversar com você e tal, mas depois desse sonho, aí eu falei com ela, eu sonhei que um carro passou em cima de você e te matou. Você ficou bem assim, né, no asfalto e tal. Aí ela foi lá e começou a rir e falou pra mim assim: "Não, quando você sonha assim é com outra pessoa, não é comigo". Falei: "Tudo bem. Então você aceita meu perdão? Aceito. Tá tudo certo". Fui pra casa e aí isso aí já tava dando quase um final de semana. Quando foi, não sei se foi no sábado ou no domingo, mas eu dormi à noite, o Senhor me deu um sonho. E no sonho ela aparecia. Ela tinha um cabelão muito grande, né? E no sonho ela aparecia num bar com e via uma bicicleta e uma trouxa de roupa na bicicleta. E tinha essas cadeiras de bar. Ela estava sentada de costa. Veio um homem, puxou o cabelo dela, passou um canivete, uma faca, não sei, no pescoço dela. E a cabeça com o pescoço ficou pendurado só na pele. E caiu para trás, assim, só na pele. E aquele cabelão grande dela arrastando no chão. E era muito sangue, um desespero muito grande lá nesse bar que ela tava. E foi um desespero muito grande. Só que aí eu assustei. Mãe, eu sonhei com Nilma, assim, que ela morreu degolada e tal e tal. E falava com minha mãe no desespero. Quando foi mais tarde, um pouquinho, avisaram que na segunda-feira não ia ter pet, porque a Nilma tinha falecido e morreu degolada. O ex-marido não aceitou a separação. E ela morreu degolada do jeito que o Senhor tinha me mostrado no sonho. E a partir daí, o meu pai e minha mãe, eles começaram a prestar atenção. E sempre que eu sonhava alguma coisa, eles ficavam assim, já tenso, né? Meu Deus, será que é? E isso, eu nunca tinha pedido esse tipo de coisa para o Senhor e tal. E, inclusive, eu tinha até um pouco de receio disso, né? E a sabedoria de Deus, ela é tão elevada, ela é tão perfeita, que se o Senhor me mostra o sonho real, e eu chego na sala de aula e vou contar para ela e para os coleguinhas, podia ser que alguém falasse que eu estava envolvida, que eu sabia. Então, por isso o Senhor mandou pedir perdão e contar um sonho diferente. Depois o Senhor mostrou o sonho real, né? Para ela, o Senhor permitiu que contasse o sonho que aconteceu mesmo, né? Que o carro passou por cima, mas depois o Senhor mostrou que na realidade era outra realidade, né? Assim. Então, tudo para me livrar, né? De alguma coisa, de alguma outra coisa pior. Outra obra que o Senhor fez também, que eu queria agradecer grandemente a Deus, foi uma obra que quando eu era pequena, eu estudava na crechinha. E essa obra marcou tanto que eu lembro até o dia de hoje. Eu estava na crechinha, naquelas escolinhas, né, que a gente inicia. E os meus pais, sem condição, só meu pai trabalhava, minha mãe também não tinha condição, meu pai também não tinha condição. E era aquela vida dura, assim, né? Mas graças a Deus o Senhor nunca deixou faltar o pão em casa. Agradeço a Deus que eu, indo para a escolinha, um dia uma amiguinha levou uma caixa de bombom da Garoto na época. E quando eu vi aquela caixa de bombom, meus olhos brilhavam, porque eu nunca tinha tido uma sorte tão grande de ter uma caixa de bombom daquela. Eu achei tão maravilhoso e eu ficava assim olhando, sabe? E eu desejei tanto ter aquela caixa de bombom que na hora do recreio todo mundo saiu. Eu naquela inocência de criança, mas né, o adversário já trabalhando contra, falou: vai lá e pega, põe na sua bolsa. Você vê a inocência tão grande que eu coloquei na bolsa.
Então eu peguei aquela caixa de bombom, coloquei dentro da minha bolsa e quando a professora voltou e essa menina procurou, ela não achou, ela começou a chorar muito. E a professora falou assim, gente, quem pegou devolve, porque senão eu vou procurar por mochila por mochila. E eu ficava falando com ela, nossa, mas que absurdo, quem será que pegou? E ficava assim, né? Então aconteceu que cada um sentou no seu lugar e a professora foi passando de mochila em mochila. Gente, pelo amor de Deus, Irmandade, quando chegou na minha vez, que ela abriu a minha mochila e pegou, eu passei uma vergonha tão grande que, até por isso que eu nunca esqueci, passei uma vergonha tão grande. Aí chamou minha mãe lá, contou para minha mãe contou para meu pai me corrigiu rigorosamente. E a minha mãe chegou para mim, ficou com dó, né, de mim e tudo assim, porque o meu pai, ele deu-lhe umas palmadas boas, né? Aí minha mãe chegou para mim e falou assim, filha, a mamãe e o papai não tem condição de comprar. Só que quando você quiser alguma coisa, você põe o véu na cabeça, dobra o joelho e pede para Deus. Pede para o Papai do Céu que ele tem condição para te dar, mas não precisa ficar pegando as coisas escondidas. Papai do Céu não gosta disso. E ela me orientou que eu orasse. Então, daquele dia em diante, sempre que eu queria alguma coisa, eu dobrava o meu joelho e eu orava e pedia para o Senhor. E sempre que eu olhava para a menina, eu ficava com vergonha, sabe? Então, eu coloquei o meu véu na inocência de criança e falei: Papai do céu, eu queria tanto uma caixa de bombom, queria tanto. E aí, comecei a pedir. E esse Deus tão grande, tão maravilhoso, tão perfeito. Passado um tempo, a gente se mudou. Na verdade, a gente não se mudou. A gente ainda estava na mesma casa quando Deus operou essa obra. A vizinha, ela ganhou uma nenenzinha e eu ia brincar com essa nenenzinha. E eu cuidava tão bem da nenenzinha, brincando com ela e tudo. E a mãe da menina, ela criou um carinho muito grande comigo. Ela me ensinou a dar mamadeira. E eu brincava com a menina como se fosse uma boneca, né? Brincava com a menina e ela pegou um amor e um carinho, um afeto tão grande comigo que ela foi lá e falou comigo assim: olha, Geice, eu vou fazer feira e depois você vem aqui. Eu falei, tudo bem. E aí, Irmandade, eu agradeço a Deus que quando ela fez feira e voltou, fez um monte de compra no supermercado, voltou, me chamou quando eu cheguei lá. Ela tava com a caixa de bombom. Do jeitinho que eu queria da garota, ela me entregou. Só que eu fiquei tão feliz, mãe, papai do céu ouviu minha oração, papai do céu ouviu minha oração. E eu fiquei tão feliz que eu pensei que parou por aí. Mas Deus é tão maravilhoso que ele faz coisa que muitas vezes nunca subiu na mente nem desceu no coração. E eu agradeço a Deus que a minha mãe não entendia, mas ela ficou muitos meses. Todos os meses ela trazia uma caixa de bombom da Garoto para mim. Na verdade, tinha vezes que era da Nestlé, tinha vezes que era da Garoto, tinha vezes que era de outra marca e só caixa de bombom boa. E ela trouxe, e todo mês ela trazia caixa de bombom diferente para mim. E minha mãe ficava assim: uai, mas que coisa estranha, ela deve gostar muito de você, porque todo mês ela traz uma caixa de bombom. Mas sem saber ela que o Senhor ouve a oração da criança, né? E essa obra ficou muito marcada na minha vida, porque a gente olha, mas desde o ventre da barriga da mãe da gente, Deus já tinha promessa, e o Senhor já faz obra, e Deus veio trabalhando, e veio fazendo obra, até o dia de hoje. Eu agradeço a Deus que outra obra também que o Senhor fez, agora recente, esses dias. Eu tava lavando a louça aqui em casa, escutando um hino na comunhão. Então, Deus me visitou e falou comigo assim: minha serva, hoje à noite alguém vai te. Hoje à noite você pega
compra um lanche do mais gostoso, do melhor que você gostar, que você achar, porque tem alguém que tem dias que tá me pedindo um lanche e você vai dar esse lanche para a pessoa. Eu falei, Senhor, como assim? Quem que é essa pessoa? Porque será que eu vou ter que ir perto da lanchonete? Será que é uma criança que está pedindo pro pai e não tem condição? Será que é um andarilho? Será quem que é? Para onde que eu vou? Onde é que eu tenho que ir? Porque eu não sei quem é. E eu fiquei nesse debate com o senhor, como é que eu vou saber quem é a pessoa e como que eu vou entregar o lanche, como é que vai ser. Mas eu agradeço a Deus que, por fim, eu falei com o senhor assim, Senhor, faça o seguinte então. É o senhor que está pedindo, eu vou comprar, vai ser feito direitinho, mas o senhor pede para a pessoa entrar em contato comigo, dá um jeito de vir até mim e me pedir, porque aí eu vou saber quem é a pessoa. Então eu fiquei em paz, não falei nada para ninguém sobre aquele assunto, continuei com minhas tarefas do dia a dia, na comunhão com o Senhor. E quando chegou a noite, que foi o horário que a lanchonete abriu, que já estava começando a atender, o telefone do meu esposo vai e toca. E o meu esposo fala assim, ó, nem vou atender, porque não é para mim, é para você. Aí eu falei, não, mas os seus pais tá ligando para você, eles querem falar com você. Quando eles querem falar comigo, eles ligam no meu telefone. Ele falou, não, Geice, atendi, esse telefone é para você. Então eu atendi o telefone, Irmandade. Quando eu atendi, era minha sogra. E a minha sogra falou assim comigo, a paz de Deus, eu falei, amém. Ela falou assim, Tiago, tá aí? Eu falei, tá. Ela falou assim, é porque tem dias que eu tava querendo comer um lanche, eu queria ver com ele, se ele podia comprar pra mim. Quando ela falou isso, Deus visitou meu coração na hora e falou assim, a criança que você achou que era criança, na verdade é a sua sogra. E tem dias que ela tá pedindo um lanche. E ela não acha oportunidade de comprar, não acha ninguém pra ir e tá sem dinheiro, então o lanche que eu falei pra você comprar era pra ela. Então eu agradeço a Deus que mais que depressa eu arrepiei na hora. Eu falei, Senhor, sogra, o Senhor já tinha pedido pra mim dar pra alguém um lanche, mas eu não sabia que era pra você. Vou lá comprar. Aí comprei. E quando eu contei pra ela, ela se emocionou muito, né? Porque era uma coisa que só ela e Deus sabia, né? E Deus operou mais essa obra tão maravilhosa na minha vida. Por fim, Irmandade, são muitas e muitas obras que o Senhor tem feito. Para finalizar, eu vou contar uma bem especial que aconteceu agora na pandemia, que foi quando o Senhor abriu essa porta na minha vida, muita coisa se levantou para poder tentar atrapalhar, né, os planos de Deus na minha vida. E uma dessas, um dia eu estava em casa e aí, como todo investimento no começo, você tem mais gasto do que ganho, né? A luz começou a vir um pouco mais alta, eu tinha um pouco mais de gasto, porque primeiro você vai investir para depois ter o retorno. E numa dessas, um dia, o meu esposo chegou para mim e falou assim, olha, realmente a conta de luz aumentou, as coisas estão meio assim, o adversário, né, entrou, porque infelizmente, às vezes até dentro da própria casa, às vezes acontece, né? Mas é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa excelente, que eu não tenho o que queixar, né? Só dar glória a Deus mesmo. Mas a gente é falho, né? A fé às vezes oscila. Então, nesse dia, ele estava bem preocupado, desanimado, assim. Ele pegou e falou comigo assim: ó, se continuar desse jeito, eu acho que não vai ter como, você vai ter que parar de mexer com esse negócio de bolo. Porque não tá dando retorno e tal, então você tem que parar. Quando ele falou isso, o adversário tentou me desanimar demais. E aí eu peguei e muito desanimada, né, com aquilo tudo, falei assim, ó, eu vou orar a Deus, não respondi nada para ele. Vou orar a Deus e o que Deus mandar eu fazer, eu vou fazer. Quando foi às 3 horas da manhã,
fui pro meio da sala da minha casa, coloquei o meu véu na cabeça, coloquei o meu rosto no chão e falei: Pai, eu sei que por tua palavra e por todos os sinais que o Senhor me deu, eu sei que essa porta foi tu que abriu na minha vida. Só que agora muita coisa tem se levantado contra. Inclusive, o meu esposo hoje falou para mim que se continuasse desse jeito, que era para mim parar de fazer bolo. Mas eu amo tanto fazer bolo, Senhor. Eu acho tão maravilhoso, é uma porta tão linda, é uma terapia para mim, Senhor. E ele mandou parar. O que que eu faço, Senhor? O que que eu falo para ele? Eu nem respondi ainda, eu nem dei resposta, porque eu vim aqui primeiro perguntar para o Senhor o que que eu fazia. Então eu agradeço a Deus que na mesma hora aquela voz tão maravilhosa na autoridade do céu falou assim: minha serva, você vai falar desse jeito que eu vou pedir para você falar para ele. Você só vai fazer algumas perguntas. Olha o que é a sabedoria de Deus, Irmandade. Você vai perguntar para ele assim: pergunta para ele quem é que todos os dias leva e traz ele do trabalho. Pergunta para ele quem dá fôlego de vida, saúde, quem faz o coração dele bater, quem faz a mente raciocinar para ir bem no trabalho. Fala com ele quem foi que recentemente aumentou o salário dele 3 vezes mais. Pergunta para ele quem foi que criou caminho e abençoou que ele comprasse o terreno na qual tinha muitos anos que ele vinha pelejando para comprar e não conseguia. Pergunta para ele quem foi que deu. Pergunta para ele quem é que preparou a casa que ele tanto pediu. Quem é que guarda ele nas adversidades da vida. E por último você vai perguntar para ele quem deu autoridade dele fechar a porta que eu abri. Então, quando eu tive a resposta para dar, a gente dormiu. No outro dia eu falei com ele assim, ó, eu conversei com meu pai, né, Deus, e a respeito da proposta que você tinha me feito para poder parar de fazer bolo, e o Senhor me deu a resposta. Ele pediu que eu te fizesse umas perguntas. Meu pai mandou te perguntar quem faz o seu coração bater, quem te dá fôlego de vida e condição de pagar a luz que tá vindo cara, quem te leva e traz todo dia para o trabalho, em paz, em segurança, quem foi que aumentou seu salário 3 vezes mais. O Senhor mandou te perguntar quem foi que preparou o terreno para você, quem te deu o seu carro, quem te abençoou e tal, tal, tal. E fui falando com ele e por fim o Senhor mandou te perguntar quem te deu a autoridade de fechar a porta que ele abriu. Você não sabe que a porta que Deus abre ninguém fecha e a porta que Deus fecha ninguém abre? Ai daquele que atravessa na frente no lugar do Senhor e tenta barrar a obra de Deus, que tenta tomar o lugar do Senhor, né? Que tenta passar na frente das coisas. Quando eu falei isso, ele viu que foi a guia do Espírito Santo de Deus mesmo que falou na minha boca. E naquele momento, quando eu falei, ele simplesmente falou assim: quem sou eu? Ele nem para mim respondeu direito, ele respondeu para Deus. Quem sou eu, Pai, para fechar a porta que o Senhor abriu? A porta que o Senhor abre ninguém fecha, que o Senhor fecha ninguém abre. E me pediu perdão e falou comigo: a partir de hoje nunca mais eu mando separar. Continua, porque eu vou te dar força. E para honra, glória, louvor, ação de graças seja dada ao nosso grande Deus, tem sido o meu companheiraço. É a pessoa que sai para entregar bolos comigo, é a pessoa que me dá força quando eu tô quando eu tô fraca, ele me levanta, quando eu tô, né? Então, assim, é aquela coisa, né? A gente
O dia que um tá mais fraco, o outro tem que suportar e abençoar a vida dele, ajudar a levantar. E o dia que o outro também tá mais forte, né? E um vai dando força pro outro. Então, Irmandade, eu aproveito a oportunidade também, já que eu tô contando os testemunhos, para pagar um voto que eu fiz ao Senhor. Que tem uma amiga minha que ela tinha muita dificuldade em engravidar e eu orei a Deus e falei com o Senhor que se o Senhor desse um bebezinho para ela, que eu ia contar a obra que Deus fez e ia pagar esse voto. Agradeça a Deus, porque Deus abençoou grandemente. Ela teve o neném, deu tudo certo. Isso é motivo de estar honrando e glorificando o Senhor, aproveitando essa oportunidade aqui. Então, aproveitando essa oportunidade que eu estou contando esses testemunhos, essas obras, eu agradeço a Deus, né, por essa oportunidade. Pago aqui perante a Irmandade alguns votos que eu tenho feito a Deus. Eu creio que em nome do Senhor Jesus ele vai receber no céu, porque foi o mesmo que me fez saber e sentir de contar aqui. Peço perdão para a Irmandade, qualquer coisa eu não tenho costume de testemunhar, o testemunho ficou um pouco longo, que são muitas obras, mas agradeço ao irmão pela oportunidade de estar engrandecendo, né? E dizendo mais uma vez que Deus é bom. Eu agradeço a Irmandade, agradeço a Deus por tudo, só o nome dele seja hoje em eterno louvado.